graça e paz. Bem-vindos ao Instituto Verbum. Eu sou seu professor e hoje iniciaremos uma jornada extraordinária pelas raízes da nossa identidade cristã. Vamos mergulhar nas profundezas da nossa fé, explorando os pilares que a sustentam, as gloriosas 5 solas da Reforma Protestante. Mais do que meros conceitos teológicos ou datas em um livro de história, estas 5 declarações são a essência da nossa salvação, a bússola para o nosso relacionamento com Deus e o fundamento da liberdade cristã. Para compreendermos a importância deste estudo, precisamos fazer uma viagem no tempo. Imagine-se no século XVI, uma época de imensa turbulência e escuridão espiritual. A igreja, que deveria ser o farol da verdade, havia se desviado perigosamente do caminho. A luz das Escrituras estava obscurecida por densas camadas de tradições humanas e decretos papais. Nesse cenário, a salvação não era pregada como um dom gratuito, mas parecia uma mercadoria a ser conquistada através de méritos próprios e penitências. Foi exatamente neste momento crítico que Deus, em sua soberania, levantou homens corajosos para um movimento que mudaria para sempre o curso da história, a Reforma Protestante. Lutero e os demais reformadores não tinham a intenção de fundar uma nova religião. O desejo ardente de seus corações era a reforma, ou seja, dar forma novamente à igreja de acordo com o modelo bíblico original. Eles redescobriram verdades fundamentais que haviam sido enterradas sob o peso dos séculos e as sintetizaram em 5 declarações poderosas, as 5 solas. Primeiro, sola Scriptura, somente a Escritura. Afirmamos que somente a Bíblia é a autoridade suprema, final e infalível em matéria de fé e de prática cristã. Nenhuma autoridade humana, seja ela o Papa, os bispos ou as tradições, pode se sobrepor ao que Deus revelou em sua palavra. A Escritura é a norma que norma todas as coisas. Ela é suficiente. Como disse Lutero, minha consciência é cativa à palavra de Deus, e assim deve ser a nossa. Segundo, sola gratia, somente a graça. Esta doutrina é o remédio contra todo o orgulho humano. A salvação é um presente absoluto, concedido exclusivamente pela graça de Deus. A graça é o favor imerecido para com aqueles que mereciam apenas o juízo. Se a salvação dependesse de apenas 1% de esforço humano, ninguém poderia ser salvo. Deus nos salva porque Ele é bom e não porque nós somos. Terceiro, sola fide, somente a fé. Se a graça é a fonte, a fé é o instrumento, é a mão vazia que recebe o presente. Somos justificados diante de Deus somente pela fé e não pelas obras. Entendam bem, as boas obras não são a causa da salvação, elas são o resultado dela. No momento em que depositamos nossa confiança total em Jesus, a sua justiça nos é creditada. Quarto, solos Christus, somente Cristo. Ele é o único mediador entre o Deus Santo e a humanidade caída. Não há outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. Em Cristo, o véu foi rasgado. Sua vida perfeita cumpriu a lei e seu sacrifício pagou a nossa dívida. Não precisamos de rituais repetitivos ou outros intercessores. Tudo o que o Pai exige do homem, Ele mesmo providenciou em seu Filho. Quinto, soli Deo gloria. Glória somente a Deus. Este é o pilar que dá propósito a todos os outros. Se a salvação é planejada, executada e aplicada por Deus, então não sobra nenhum espaço para a glória humana. Fomos criados e salvos para glorificar a Deus. E isso não acontece apenas na igreja, mas em nosso trabalho, lazer e relacionamentos. Tudo deve ser feito para o seu louvor. Conclusão e reafirmação. As 5 solas não são apenas frases de efeito, são verdades vivificadoras. Elas nos libertam do legalismo e nos orientam no caos das opiniões humanas. Para que estas verdades fiquem seladas em seu coração, reafirme comigo agora. Sola Scriptura. Somente a Bíblia é a nossa regra infalível. Sola gratia. Somente a graça é a causa da nossa salvação. Sola fide. Somente a fé é o instrumento da nossa justificação. Solus Christus. Somente Jesus Cristo é o nosso único Salvador e mediador.
só lhe deu glória. Somente a Deus pertence toda a glória agora e por toda a eternidade. Aqui nos firmamos. Esta é a fé que o Instituto Verbum se compromete a preservar e ensinar. Obrigado por sua atenção e até a nossa próxima aula.